A situação financeira de grande parte dos clubes brasileiros é extremamente delicada. Os clubes possuem dívidas exorbitantes e sem precedentes, e alguns deles estiveram aí bem próximos da falência total e se encontram afundados em dívidas. E é sobre isso que será aqui o vídeo de hoje. Os times com as maiores dívidas do futebol brasileiro agora no ano de 2023. E para começar aqui a nossa lista, nós temos o Santos. Como sabemos, o time da Baixada Santista é um dos maiores times do nosso país. É um clube que já revelou grandes jogadores, como é o caso de Neymar e Pelé, porém, atualmente, passa por uma grande crise financeira e o time tenta se manter vivo com a ajuda aí de sua base. E o Santos é um time que até pouco tempo atrás estava aí disputando e ganhando a Libertadores e hoje vive o pior momento aí de toda a sua história. E a dívida do clube hoje é de atualmente 539 milhões de reais. E ocupando aqui a nona posição, nós temos o São Paulo. O tricolor sofreu muito nos últimos anos, com péssimas gestões, que acabaram com o clube tanto financeiramente como também esportivamente. E o São Paulo hoje não é nem de perto o exemplo de clube que costumava ser há alguns anos atrás, quando o time dominava o futebol brasileiro e mundial. E a dívida do São Paulo hoje é de cerca de 586 milhões de reais. E ocupando aqui a oitava posição, nós temos o Vasco da Gama. O Vasco é outro gigante do futebol brasileiro, que vive uma má fase há um bom tempo. O clube já amargou aí 4 rebaixamentos em toda a sua história. Porém, o grupo 777 comprou aí cerca de 70% da SAF do clube, com o objetivo de fazer o Vasco voltar ao topo do futebol brasileiro novamente, investindo e pagando as dívidas do clube. O investimento foi bem considerável, porém, a dívida do clube ainda é muito alta e eles terão muito trabalho pela frente. E a dívida do Vasco é atualmente de cerca de 664 milhões de reais. E ocupando aqui a sétima posição, nós temos o Fluminense. E apesar do time estar muito bem dentro de campo e ter contratado aí até mesmo o Marcelo e tudo mais, o clube possui uma dívida bem alta, de cerca aí de aproximadamente mais ou menos 677 milhões de reais. Na sexta posição aqui do nosso vídeo, nós temos o Botafogo, o time que recentemente foi comprado pelo investidor John Textor para tentar aí salvar o clube da grave crise financeira que eles vivem. E essa foi a única maneira aí que a diretoria do clube acabou encontrando para tentar salvar o Botafogo da falência. E atualmente a dívida do clube está aproximadamente em 729 milhões de reais. E o próximo time da nossa lista é o Internacional. O Clube Gaúcho possui uma dívida gigantesca e surreal, e a diretoria do clube está realmente com o sinal vermelho ligado para a atual situação financeira do clube, que preocupa muito os mandatários do time gaúcho, e eles querem fazer o que for preciso para tentar evitar uma situação ainda pior. E eles querem tentar aí manter a situação do clube sob controle e tentar fazer o clube voltar a ganhar grandes títulos novamente e ter aí um time competitivo, coisa que o Internacional já não tem há muito tempo, desde lá da época do Fernandão, por volta de 2010. E atualmente a dívida do Internacional é de cerca aí de 865 milhões de reais. Indo agora para a quarta posição do nosso vídeo, nós temos o Palmeiras. E se você aí pensou que o Verdão não tinha nenhuma dívidas, você realmente se enganou. Apesar do Palmeiras ser atualmente o time com a melhor gestão do futebol brasileiro, isso aí não evita que eles também tenham aí suas dívidas. Porém, o valor da dívida do Verdão foi algo aí que acabou me surpreendendo bastante. E apesar do clube ter ganho tudo nos últimos anos e ter recebido muito dinheiro dessas premiações, a dívida do Palmeiras é bem alta. E mesmo com a gestão excelente do clube, o Verdão ainda tem muitas despesas. Isso aí é algo normal dentro de qualquer clube de futebol. E a dívida deles atualmente é de cerca de 875 milhões de reais. E na terceira posição do nosso vídeo, nós temos ele, Corinthians. O gigante paulista já vive essa situação grave já há um bom tempo. E a dívida só foi aumentando ao longo dos anos. E hoje a dívida do Corinthians é simplesmente gigantesca. E o Corinthians é um dos clubes que mais deve atualmente no futebol brasileiro. A dívida dele é de cerca de aproximadamente 910 milhões de reais, simplesmente surreal. E ocupando aqui a segunda posição do nosso vídeo, nós temos o cabuloso, o Cruzeiro. O time mineiro esteve aí envolvido em um gigantesco esquema de corrupção há alguns anos atrás, que fez com que o time chegasse aí perto da falência.
Isso porque o ex-presidente do clube foi acusado de desviar dinheiro diretamente dos cofres do clube. Isso fez com que o time entrasse em uma crise institucional sem precedentes, tanto que o time acabou sendo rebaixado para a Série B e ficou por lá por muito tempo, basicamente até o ano passado, quando eles conseguiram o acesso à primeira divisão novamente. E a retomada do Cruzeiro começou logo após Ronaldo Fenômeno comprar parte da SAF do clube, para inicialmente pagar as dívidas e depois começar a investir. Porém, quando ele chegou por lá, viu que a coisa era mais complicada e difícil do que ele pensava, que não seria nada fácil reverter aquela situação. E a dívida do Cruzeiro hoje é de atualmente 1,53 bilhões de reais, simplesmente insano e surreal. E realmente, Cruzeiro chegou ao fundo do poço. Mas e aí, você acha que o time mineiro conseguirá sair dessa situação? Me fala aí nos comentários, que eu gostaria de saber. E ocupando aqui a primeira posição do nosso vídeo, nós temos o Atlético Mineiro. O Galo está simplesmente atolado em dívidas e hoje é o time com a maior dívida dentre todos os clubes do futebol brasileiro. E eu acho que dificilmente eles vão conseguir sanar essa dívida ao curto ou médio prazo. E isso se deve também ao fato do Atlético Mineiro ter recentemente gastado muita grana para construir a sua nova arena. Isso fez com que a dívida do clube aumentasse exponencialmente. E apesar disso, o clube não tomou conhecimento e mesmo assim construiu o estádio, mesmo sabendo que sua dívida aumentaria muito. Porém, a construção desse estádio vai gerar muita grana para o Atlético nos próximos anos. E vamos ver se eles vão conseguir recuperar um pouco desse dinheiro que foi investido no estádio. E atualmente a dívida do clube está em inacreditáveis 2 bilhões de reais, o que faz o Atlético ser o time com a maior dívida no futebol brasileiro no ano de 2023. Simplesmente surreal essa dívida do Atlético Mineiro. E bom, esse é mais um vídeo aqui no canal. E galera, nós estamos chegando quase aos 1000 inscritos. Então, se você puder dar aquela força se inscrevendo e dando like no vídeo, vai ajudar muita gente. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo e até a próxima.